Há poucos dias do início aí do julgamento que pode condenar Jair Bolsonaro a mais de 40 anos de prisão, a Procuradoria-Geral da República aceitou o pedido feito pela Polícia Federal de aumento na vigilância da casa do ex-presidente para evitar uma tentativa de fuga. Em um relatório enviado ao Supremo Tribunal Federal, a PF solicitou autorização para que houvesse um reforço urgente e imediato desse policiamento ostensivo, bem como também a manutenção e constante checagem do sistema de monitoramento eletrônico. A PGR se manifestou recomendando que a polícia destaque equipes de prontidão em tempo integral para que se efetue esse monitoramento. No pedido, a PF afirmou ter informações sobre um perigo concreto de que Bolsonaro possa tentar se refugiar na Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, e a PF faz até questão de frisar que a representação americana fica ali a 10 minutinhos de carro da casa do ex-presidente. Isso acontece, né, Eliane, às vésperas, muito próximo desse julgamento do núcleo que está também envolvido o ex-presidente, semana que vem, dia 2 de setembro. Queria que você falasse um pouquinho dessa probabilidade, né, de uma progressão, por exemplo, de um regime fechado, se existe ou não, e o que representa esse monitoramento mais efetivo em torno de Bolsonaro. Pois é, a decisão do Supremo Tribunal Federal, a decisão interna de bastidores, era só prender Jair Bolsonaro depois da condenação, se viesse a condenação, e o trâmite em julgado. Então estava tudo muito combinado nesse sentido, até que Jair Bolsonaro começou a dar todos os pretextos e foi cavando essa prisão domiciliar e cavando a tornozeleira. Lembrando que ele até mostrou a tornozeleira mais uma vez, assim como se fosse um símbolo, né, de atração, de apoio dos meios bolsonaristas. Mas, enfim, a Polícia Federal, Supremo Tribunal Federal, ambos sabem, né, que os indícios de que Bolsonaro prepara uma fuga do país são indícios muito claros, muito óbvios. Primeiro, aquela noite que o Bolsonaro passou na Embaixada da Hungria. Não tem o menor sentido um ex-presidente ou qualquer pessoa bater na porta de uma embaixada e dizer, trouxe aqui meu ursinho de pelúcia, meu travesseiro e vim passar a noite aqui. Ou seja, o Bolsonaro já estava dando uma indicação de que poderia sumir do país para não ser julgado, condenado e preso. Lembrando que o regime da Hungria é um regime fechado, é um regime de extrema-direita, portanto, compatível ali com a ideologia do Bolsonaro. Depois, mais recentemente, a Polícia Federal descobre, e o Brasil inteiro teve acesso a esse documento, uma minuta de carta com 30 páginas de Jair Bolsonaro para o presidente da Argentina, Javier Milei, pedindo asilo político e se dizendo perseguido pelo Supremo Tribunal Federal. Né? Lembrando que, assim como a Hungria, também a Argentina hoje é governada por um regime bastante à direita, é bastante compatível com a ideologia de Bolsonaro. Enfim, há todos esses indícios e mais. Jair Bolsonaro movimentou 30 milhões de reais no mês, como o nosso Aguirre Talento informou no Estadão, e já mandou 2 milhões de reais para o filho Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, já repassou 2 milhões de reais para a mulher dele, a Michele Bolsonaro, ou seja, é como se ele tivesse com um jogo todo armado para fugir a qualquer momento antes do julgamento que começa na próxima terça-feira. Então, decisão da PGR, da Procuradoria-Geral da República, a pedido da Polícia Federal, é o seguinte: é monitoramento do entorno da casa de Jair Bolsonaro em tempo integral, ou seja, 24 horas por dia, exatamente para evitar
a fuga. E mais, monitoramento também bastante rígido com o uso da tornozeleira eletrônica, porque a gente tem visto bastante gente tirando a tornozeleira ou inviabilizando a tornozeleira para fugir do controle da polícia. Então, são medidas da Polícia Federal, da PGR, para evitar a fuga de Bolsonaro e o descumprimento das medidas cautelares impostas pelo Supremo. Eliane, enquanto isso, a gente está vendo alguns recadinhos sendo dados aí pelo núcleo da direita. A gente teve esse evento da Esfera Brasil ontem aqui em São Paulo e manifestações, por exemplo, de Valdemar Costa Neto, líder do PL, fazendo uma comparação inusitada, digamos assim, de Bolsonaro com o líder revolucionário de esquerda Che Guevara, ao falar do potencial de transferência de votos para as eleições do ano que vem. Força de transferência do voto do Bolsonaro, o eleitor dele é fiel. E essas coisas estão fazendo que ele vire um Che Guevara. Que o Che Guevara tinha um carisma como o do Bolsonaro. E ele é lembrado até hoje. Tanto que o Fidel, enquanto não pôs ele para fora de Cuba, não sossegou. Daqui a 30, 40 anos, do jeito que estão fazendo com o Bolsonaro, você vai ver meninos de gente com camiseta do Bolsonaro. O que você acha disso, Eliane? Bem, vamos dizer o seguinte: a comparação, a intenção do Valdemar Costa Neto está clara. Ele quis dizer que o Che Guevara é um grande líder internacional, super popular em Cuba, e ele quis dizer que o Bolsonaro é também igualmente um grande líder popular no Brasil. Só que cá para nós comparar o Jair Bolsonaro com Che Guevara, que foi um líder comunista, que mudou Cuba, que, enfim, se transformou no grande líder da esquerda, principalmente da juventude de esquerda internacional, e até hoje né? Então, causou furor, né? Porque se o Bolsonaro se arvora líder da extrema-direita, né? O Che Guevara era exatamente o oposto, um líder da extrema-esquerda. Lembrando que um outro probleminha nessa comparação é que o Che Guevara deu um golpe em Cuba e que o Che Guevara era favorável, era executor de políticas revolucionárias armadas. Ou seja, é uma comparação explosiva, e quem mais reclamou foram exatamente os bolsonaristas. O Valdemar Costa Neto ficou ali sem saída, tentando explicar o inexplicável. Não, mas é que eu queria, olha, depois pediu desculpas, foi, voltou, e fez uma grande confusão. Mais uma, né, no momento em que o bolsonarismo está fazendo uma confusão atrás da outra, exatamente temendo a condenação e a prisão de Jair Bolsonaro. Enquanto isso, tem gente adotando um tom já estadista, né, de um olhar muito mais ampliado do que do seu estado de São Paulo. A gente está falando do governador Tarcísio de Freitas, que também participou desse evento ontem por aqui, e disse do seu entendimento sobre diminuir o número de ministérios, o que é bom para o país, questão fiscal. Vamos ouvir. Para a gente implementar uma agenda fiscal que vai nos garantir a prosperidade, é só olhar aqui para pertinho. Olha o que a Argentina fez. Como que ela conseguiu reduzir o tamanho do Estado, como ela diminuiu a despesa pública, o efeito que isso está tendo em termos de inflação, o efeito que isso está tendo em termos de crescimento. E a gente está discutindo há muito tempo as mesmas pessoas. A gente está há 40 anos debatendo as mesmas coisas. E nós estamos estacionados, perdendo tempo. A redução da máquina do Estado, a reforma administrativa é um tema fundamental. E a pergunta que se faz é o seguinte: o Congresso daria essas respostas? Daria. Sentindo-se, dando esse espaço mais para todo mundo, como você tinha falado aqui já essa semana, né? Todo mundo já entender o recado duplo, né? Que se abre com essa manifestação, né, Eliane?
Pois é, o Valdemar Costa Neto, que a gente acabou de falar nele, que é presidente do PL, ele ontem já entregou o jogo também. Porque o que ele disse nesse evento? Ele disse o seguinte, que se o Tarcísio Gomes de Freitas for candidato à presidência, será pelo PL. Hoje, o Tarcísio é do Republicanos. O Republicanos, o PSD e o PL disputam o Tarcísio à tapa. E ao dizer isso, né, o Valdemar Costa Neto, inclusive, revelou que teve 2 conversas reservadas com o Tarcísio e nessas conversas o Tarcísio disse que se for candidato será pelo PL. Eu fico imaginando Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Michele Bolsonaro ouvindo essas declarações públicas do presidente do PL, que está jogando, né, homem ao mar nessa história. Já está trocando o Bolsonaro pelo Tarcísio. E o que o Tarcísio fez ontem? O Tarcísio, que ainda não admite, né, não faz aquela frase, eu sou candidato à presidência, ele fica tergiversando, mas ele ontem falou exatamente como candidato à presidência. Ele fez um discurso de palanque, fez um discurso de candidato, inclusive com uma comparação muito mais, vamos dizer, oportuna do que a feita pelo Valdemar Costa Neto. Enquanto o Valdemar Costa Neto comparou o Bolsonaro ao Che Guevara, o Tarcísio Gomes de Freitas fez loas a quem? Ao Juscelino Kubitschek, ao JK, que defendia 50 anos em 5. E depois o Tarcísio falou 40 anos em 4. Ou seja, o Tarcísio foi buscar o talvez mais popular presidente da história do Brasil, que é o Juscelino Kubitschek, que trouxe a capital da República para Brasília, que foi o homem da indústria, que industrializou o Brasil, né? E aí o Tarcísio já se coloca como candidato, não apenas à presidência, mas como candidato a ser o novo Juscelino Kubitschek. Olha, quando o bolsonarismo abriu o olho, bem, os votos já migraram todos para o Tarcísio, né? O Valdemar já migrou para o Tarcísio, o Trump já migrou para o Tarcísio e principalmente agora eles estão de olho no Centrão. Será que o Centrão vai atrás desse movimento e vai abandonar Jair Bolsonaro? Bem, tudo indica que sim. Eliane, só para colocar mais um ingrediente aqui na conversa, estava vendo alguns momentos da entrevista ontem do Romeu Zema ao Roda Viva, né? Ele falando, claro, também sobre essa disputa eleitoral, mas falando, por exemplo, que não tem possibilidade de ele ser vice e a candidatura está mantida mesmo se Tarcísio disputar ou decidir disputar o Planalto. Diz ele aqui, para mim, ele já afirmou que vai concorrer à reeleição em São Paulo, a questão grande é ter um nome à altura dele em São Paulo. Enfim, e se colocando ali como uma pessoa não tão associada assim ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Diz que não é tão grande assim como alguns alardeiam. Quem conhece minha história sabe que a campanha de 18 eu caminhei de um lado e Bolsonaro do outro. Em 2022 a mesma coisa, exceto no segundo turno, quando eu já estava reeleito e o apoiei. E aí, né, a gente tem trazido aqui, você tem falado sobre esses governadores que estão também se posicionando. Mas Tarcísio, segundo as últimas pesquisas, é quem figura melhor, né? Por mais que essa posição está sendo ali levada pelo Caiado, pelo Zema, Eduardo Leite, é Tarcísio que, por enquanto, tem chamado mais atenção também desses outros campos que precisam dar apoio a um nome de direita, né? Pois é, o Romeu Zema,
ele tem razão nisso. O Romeu Zema é do Partido Novo e ele é vamos dizer assim, ele é do mesmo campo político do Bolsonaro, mas ele nunca foi identificado claramente como bolsonarista. E ele tem razão. Na eleição de 2022, o Bolsonaro teve candidato em Minas e esse candidato não era o Romeu Zema. Portanto, ele está mais à vontade. Lançou a candidatura dele à presidência, né? Ele não briga, evidentemente, com o bolsonarismo, até porque todos eles precisam de uma alavanca, e essa alavanca é o eleitorado do Jair Bolsonaro. Então eles estão ali rondando o Bolsonaro, pisando em ovos. Outro que está numa situação parecida é o Ronaldo Caiado de Goiás, que é de todos eles o governador mais bem avaliado, com altíssimos índices de aprovação em Goiás, com projetos inovadores, inclusive na área de segurança pública, mas que nunca foi exatamente bolsonarista. Ele é ele. E o Ronaldo Caiado, inclusive, já teve embates públicos contra o Bolsonaro, né? Ali de criticar o outro publicamente. O Ratinho Júnior do Paraná, que também é muito bem avaliado, eu acho que ele é o segundo mais bem avaliado, e ele é jovem, ele tem muito chão pela frente, e ele tem uma ligação forte com o Gilberto Kassab do PSD. Ele é outro que, tudo bem, apoia, elogia o Bolsonaro, mas não se pode classificar o Ratinho Júnior como bolsonarista. Quem deles todos é mais identificado com o Jair Bolsonaro é justamente o Tarcísio. Por quê? Porque o Tarcísio era um técnico, ele era oficial do Exército, engenheiro do Exército, ele tem uma conexão antiga com o Jair Bolsonaro, mas ele era um técnico, trabalhou inclusive no governo da Dilma Rousseff e tal, mas ele nunca foi político, e ele só vira governador do principal estado do país, que é São Paulo, pela força eleitoral, a força política do Jair Bolsonaro. Então, deles todos, quem tem mais cuidado, quem pisa mais em ovos ao falar do fim de carreira do Jair Bolsonaro é justamente o Tarcísio. Então, o Tarcísio, que é o candidato mais óbvio à presidência e é o candidato que tem mais deveres, mais gratidão, deve mais gratidão ao Bolsonaro, é o Tarcísio. Portanto, ele fica em cima do muro. Mas o fato é o seguinte, é que o Zema deu a senha. Todos eles podem se lançar agora, mas no segundo turno todos se unem. E esse é o maior perigo para a candidatura adversária, que é, por enquanto, a do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que corre sozinho pela esquerda. Tem ele correndo sozinho pela esquerda, tem grandes chances de ir para o segundo turno. O problema é no segundo turno todos os demais se unirem contra ele. Voltamos aqui com a Eliane Cantanhede para falar um pouquinho sobre o Ministério das Relações Exteriores de Israel, que anunciou que vai rebaixar as relações com o Brasil depois de Itamaraty ter ignorado a indicação de um novo embaixador e que não vai submeter um novo nome para o cargo. O que isso significa para as nossas relações, então, já conturbadas com o país, Eliane? Pois é. Agora mesmo de manhã acaba de sair um post do chanceler de Israel, o Israel Katz, que é assim, inimigo número 1 do Brasil, né? E ele, em português, usando recursos de IA, com uma imagem do presidente Lula, e ele desrespeitando o presidente Lula, dizendo que o presidente Lula é antissemita, apoiador do Hamas e simpatizante do regime do Irã. Imagina só
Durma-se com barulho desses. Mas o fato é o seguinte, a relação de Israel com o Brasil é uma relação prejudicada desde que, né, o Israel chamou o então embaixador brasileiro para um encontro, uma solenidade, o Frederico Meyer, e humilhou o nosso embaixador em Tel Aviv, inclusive falando a língua deles, desrespeitando o nosso embaixador. Foi muito constrangedor. O presidente Lula chamou o Fred Meyer de volta e estamos, desde então, sem embaixador em Tel Aviv. E Israel também está sem embaixador em Brasília, porque o embaixador na Colômbia, que bateu de frente com o presidente Gustavo Petro, foi indicado para sair da Colômbia, onde ele não tinha se dado bem, para vir para o Brasil, e o governo brasileiro nunca deu o agremã para que ele assumisse o cargo. Então agora, né, as relações estão escalando negativamente e pior é que ontem o assessor internacional do presidente Lula, o embaixador e ex-chanceler Celso Amorim, voltou a repetir que o que está acontecendo em Gaza é sim genocídio. E cá para nós, essa decisão de Israel de rebaixar a relação diplomática com o Brasil foi exatamente num dia em que Israel fez um ataque desumano, né? Assim, o pior tipo de ataque que se faz numa guerra. Por quê? Porque Israel atacou um hospital e quando as equipes de ajuda chegaram e a imprensa chegou, Israel jogou uma segunda bomba e matou, por exemplo, 5 jornalistas, inclusive jornalistas da Reuters, que é uma agência internacional ocidental. Então, exatamente nesse dia, Israel rebaixa a relação diplomática com o Brasil. Simbólico.